primeiro vídeo, eu contei como eu me tornei confeiteira. E hoje eu quero falar do outro lado da conversa, quando a gente recebe um pedido de orçamento. Oi, eu sou a Flávia e a Confeitaria que Vende nasceu do meu processo de empreender com mini bolos. Aqui eu compartilho o meu conhecimento em técnicas de vendas com o que vivo na prática. Dentro do atendimento existe uma jornada, que é o caminho em que o cliente vai percorrer durante o atendimento até ele concluir o pagamento. A chegada do cliente é um dos momentos mais importantes do atendimento. Isso porque a abordagem representa 70% da decisão de compra. Isso significa que nessa etapa da venda, o seu cliente ele tem 70% de possibilidade de comprar o seu produto ou de receber o seu orçamento e desaparecer. Na prática, a gente acaba não dando tanta importância para essa etapa da venda. Mas a gente vai falar ao longo desse vídeo o quanto ela é importante. Responder o orçamento não é enviar preço, é começar uma conversa. E como a gente começa uma boa conversa? Com perguntas. Mas pensa comigo, quando você vai criar um bolo, você acaba se fazendo algumas perguntas. Quantos discos esse bolo vai precisar? Qual o tamanho do cake board? Que tipo de embalagem eu vou colocar esse bolo? Ele vai precisar de blindagem? Vou ter que fazer contenção? A gente faz essas perguntas para entender todo o processo para que o bolo fique pronto. Então, por que no nosso atendimento a gente acaba não fazendo perguntas? Quando o cliente ele pede o orçamento para você, tem algumas perguntas que ele acaba não verbalizando, mas internamente está lá com ele. Ele precisa entender se você é confiável, se a sua empresa é idônea, se o bolo que você faz ele é tão bonito quanto no Instagram, se você vai conseguir entregar o produto no dia do aniversário. Uma boa resposta começa com uma pergunta. Isso muda a percepção de valor do cliente sobre o seu produto, mas principalmente sobre a sua empresa. Ele passa a deixar de ver você como uma confeiteira do bairro para te olhar como uma empresária e principalmente como alguém que está tentando se relacionar com ele. O seu bolo, ele pode estar presente ali no primeiro aniversário de uma mãe que ficou anos tentando engravidar. Ou então, no aniversário de 90 anos, daquela avó tão querida. Antes de falar o preço, eu busco entender quais são os motivadores daquele pedido de orçamento. Para quem é aquele bolo? Para qual ocasião? Qual o motivo emocional daquele pedido de orçamento? Quando a gente está falando com o cliente, a gente está falando ali com a emoção dele. E entender a emoção dele logo no começo do atendimento vira todo o jogo. Viu como entender o motivador emocional nos conecta àquela pessoa, àquele cliente? E a gente começa a criar um relacionamento. E nem todo cliente vai responder bem ou vai comprar de imediato. E com o tempo, eu percebi que conduzir o cliente que está indeciso me ajuda a fechar mais vendas. E além disso, eu acabo encantando o cliente que já gosta do meu trabalho. Deixa eu te propor algo bem simples para você fazer no seu próximo atendimento aí no WhatsApp. O próximo pedido de orçamento que você receber, tenta não enviar o preço. Vamos fazer uma pergunta aberta para o seu cliente. E o que é uma pergunta aberta? Pergunta aberta é quando você abre espaço para um diálogo. O seu cliente vai ter que trazer um contexto para responder a sua mensagem. Ele vai ter que responder algo além de sim ou não, é isso ou aquilo, gosto ou não gosto. Então, por exemplo, aqui na minha confeitaria, sempre que eu vou responder um pedido de orçamento, eu pergunto para o cliente: me conta, para qual ocasião você deseja esse bolo? Além disso, eu sempre coloco um emoji no final da frase, porque o nosso cérebro ele reage positivamente quando ele vê um emoji. É como se ele estivesse conversando com a Flávia pessoalmente. Então, toda vez que eu mando um emoji sorrindo, o cliente me imagina sorrindo. Ele não, o cérebro dele, mas ele não sabe. Vamos colocar em prática hoje? Se você é confeiteiro iniciante ou já está na jornada há um certo tempo, mas sente dificuldade em atender e conduzir as suas vendas, fica nesse canal e a gente se encontra no próximo vídeo.